Deus seja louvado. Amém. Iniciemos esse culto de louvor a Deus em nome do Senhor Jesus. Eu sou o irmão Tiago, atendo a obra de Deus ali
na Cristã Apostólica em Santo Amaro, São Paulo. Estamos ali servindo a Deus, pastoreando aquele povo com bastante alegria, e o nome de Deus tem sido glorificado. Nós vamos iniciar o nosso culto louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor com o hino do nosso inário, mas antes eu quero pedir para que os irmãos mandem o teu pedido de oração aí no chat, né, do YouTube ou nos comentários do Facebook. Compartilhe essa live, compartilhe esse culto com amigos, irmãos, compartilhe esse culto com o teu conhecido, com alguém que você crê que também será abençoado, porque esse culto será um culto de benção para mim, para você, para nós, e em tudo o Senhor será glorificado. Então, deixa Deus te usar e faz a sua parte evangelizando. No compartilhamento é uma forma de evangelizar. Compartilhe e Deus se usará da tua vida e o nome de Deus será glorificado. Vamos cantar o hino 128 para iniciar o nosso culto. Se você não tem o inário da nossa igreja, vai passar no rodapé dessa live a letra para que você cante e adore a Deus conosco, com bastante alegria. Glória a Deus. Glória a Deus, bendito é o nome santo do Senhor. Que hino lindo
Que hino maravilhoso. Que Deus possa, em nome de Jesus, receber o nosso louvor, a nossa adoração, receber a nossa vida como oferta viva em seu altar. Vamos louvar a Deus com mais um hino. Enquanto nós vamos louvando, manda para nós o teu pedido de oração, manda para nós a tua causa, manda para nós em nome do Senhor Jesus, manda para nós o nome dos teus familiares e tudo que você tem a entregar nas mãos de Deus em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar o hino 194. Glória a Deus. 194. Bendito é o nome santo do Senhor, glória a Deus. Deu até uma enroscada aqui, mas glória a Deus. Deixa eu tomar um pouco de água. Vai mandando teus pedidos de oração, mande a tua causa, o nome dos teus familiares, mande para nós, quem sabe a enfermidade, vida financeira, vida espiritual.
Manda para nós em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. O que concordarmos na terra é concordado no céu. Vamos ligar, vamos concordar, vamos buscar no Senhor a nossa benção, a nossa vitória. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. O Senhor é aquele que resolve todos os nossos problemas, as nossas causas. O Senhor está no controle de tudo. Quando nós deixamos a nossa vida no altar, nas mãos de Deus, nós dormimos até mais em paz. Ou você quer ter paz só quando o problema se resolver? Só quando a porta abrir e o milagre acontecer? Não, nós temos que ter paz agora. Em meio à aflição, no deserto. Esses dias eu estava falando na rádio sobre o que vem acontecendo da pandemia, que já virou um pandemônio. Muita gente morrendo, muitas empresas abrindo falência, comércio, emprego se perdendo. E eu lembrei que eu peguei o Covid. Você acha que eu não me deu desespero? Deu. Mas eu entreguei minha vida nas mãos de Deus e junto com essa entrega o Senhor me trouxe paz. Paz. Paz que quando Deus Ele nos dá vida, não tem Covid, não tem enfermidade que seja, câncer. Quem sabe você está aí preocupado, porque o diagnóstico do médico veio de um jeito que você não esperava. Mas o Senhor, Ele já diz, antes mesmo da oração, receba paz. A paz em meio à guerra, em meio à turbulência, o caos que você vem vivendo. Paz. Com a paz do nosso Deus, você consegue administrar toda a tua vida. Não problema, não devemos administrar problema, mas devemos administrar nossa vida. Tem pessoas que no meio da guerra não conseguem comer direito, não conseguem dormir direito, não conseguem pensar direito, raciocinar direito. E aí mete os pés pelas mãos, embaraça tudo, mas nós vamos orar. A Bíblia diz que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. Vamos orar e o Senhor virá ao nosso encontro e nos abençoará e nos honrará. E sobre a nossa vida o Senhor vai aparecer e o nome dele vai ser glorificado. Então, para que você possa ter um bom caminhar, em meio à luta, peleja, guerra, não é fácil. Eu tenho as minhas, você tem as tuas, peça paz. Você sabendo raciocinar, sabendo que caminho tomar, e só a paz pode nos proporcionar, e a paz de Deus, que caminho tomar, que decisão tomar. O Senhor, Ele vai aparecendo e vai abrandando, vai acalmando, vai colocando tudo no seu devido lugar. Agora no alvoroço, no desespero, a gente acaba aqui se perdendo de uma vez só. Mas que hoje você possa receber paz e a cura vem, a libertação vem, a porta abre, o milagre acontece. Deus, Ele completa a obra em nossas vidas. Quando, em primeiro lugar, nós recebemos paz. Então tenha paz. Só morre quando o Senhor quiser. A porta só fecha quando o Senhor quiser. A porta só abre quando o Senhor quiser. A causa, se Ele quiser, Ele julga hoje. A cadeia abre hoje. Ele põe nojo das drogas, nojo da amante. Se você crê, o Senhor está no controle de tudo. Como ele subiu o barco, ele estava na proa, e ele subiu o barco, e quando ele chegou na parte de cima do barco, ele viu a tempestade, ele disse: chega, cessa, acalma-te, tempestade para. O vento ouviu ele, o mar ouviu ele, as nuvens ouviram a voz dele, e tudo cessou. Deus ainda está no controle. Onde eu perdi o controle das minhas mãos, o que saiu fora do controle das minhas mãos, eu entreguei nas mãos de Deus. Entrega, porque Ele está no controle de tudo, e na nossa vida Ele vai aparecer e o nome dEle vai ser glorificado. Busquemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória, 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 glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, nós entramos na Tua presença agora em oração, junto com a Tua serva, com o Teu servo, Pai,
Quantas pessoas enviando pedidos de oração, Pai, por causa, por enfermidade, vida espiritual, ministerial, por família, casamento, pelos filhos. Senhor, nós estamos vivendo um período muito difícil, Pai. Um período, Pai, que tem tomado a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo e todos os municípios e estados do Brasil, não só do Brasil, mas do mundo, Pai. Quantas empresas têm aberto falência, quantos empregos estão se perdendo, Senhor, pessoas entregando apartamento, entregando carro, tendo que cancelar a matrícula no colégio, tendo que atrasar o cartão. Senhor, está um caos instalado, Pai, em muitos lares, Pai, mas Tu és o Deus que pode mudar essa situação, Tu és o Deus que pode mudar, Pai, Senhor, os caminhos, Pai. Senhor, nós entregamos agora, Pai, as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, entregamos, Senhor, as nossas finanças, a nossa saúde, entregamos, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Não deixa Satanás, Pai, lançar dardos inflamados, Pai, não deixa ele colocar a dúvida, o medo, o receio, Pai, Senhor, mas levanta uma igreja forte, uma igreja aguerrida, pois a Tua palavra diz que nós somos o sal da terra, somos a luz do mundo, e a Tua palavra também diz que a oração do justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Nós iremos, Pai, sem cessar, Pai, Te buscar, nós iremos sem cessar, Pai, clamar a Ti, Pai, invocar o Teu nome, Senhor, e a pandemia não vai entrar no nosso lar, a miséria não vai entrar na nossa casa, a sentença de morte que está tomando a terra, Pai, não vai tomar os nossos, Pai. Nós entregamos tudo e todos, Pai, em Tuas mãos, Senhor. Entregamos filho, marido, esposa, genros, noras, netos, entregamos pais, entregamos todos e tudo nas Tuas mãos, Senhor. Toma a direção deste culto, Pai, e tudo que aqui acontecer seja guiado pelo Teu glorioso Espírito Santo. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Abençoa, Senhor, a igreja em Santo Amaro, Senhor, os irmãos que ali congregam, Pai. Amanhã nós teremos um culto, Pai, envia da Tua presença, da Tua unção, da Tua glória naquele lugar, Pai, no culto das 8 da manhã, no culto das 10, das 15 horas, Pai, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos abençoar naquele lugar também, Pai, Senhor, todas essas bênçãos a Te pedimos, Senhor, e já Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, glória a Deus, glória, 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 glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado, amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu lembrei na oração agora do culto de amanhã, onde nós estaremos às 8 da manhã, às 10 da manhã e às 3 da tarde, 3 cultos em Santo Amaro, na rua General Roberto Alves de Carvalho Filho, parece um texto, né? Rua General Roberto Alves de Carvalho Filho, o número 96, no Largo 13, em Santo Amaro. É uma travessa da Alameda Santo Amaro, essa rua é uma travessa da Alameda Santo Amaro, e é na mesma rua e calçada do grande Hospital Regional Sul, um hospital bem grande que fica ali no Largo 13. Em nome do Senhor Jesus, se prepara para estar conosco em um desses horários. Em nome de Jesus, ainda dá tempo de você se organizar. Não consegue às 8, vá às 10. Não consegue às 10, temos às 15. 3 cultos maravilhosos, onde nós vamos levantar um clamor. Todos os domingos do mês de dezembro será intitulado Domingo do Clamor. Nós temos que clamar, igreja. Nós temos que buscar e invocar o nome do Senhor. Por quê? O diabo está fazendo e acontecendo, deitando e rolando. É a pandemia, agora está vindo a seca, né? Está vendo na internet as represas secando aqui em São Paulo. Vai virar um caos. Mas a Bíblia diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. Aí tem a questão da dengue. Eu vi agora, já estão pedindo para como que diz, Bruno? Quando a gente tem que
revisar toda a casa, todo o quintal, para prevenir, né? A prevenção da dengue, o calor, e todo mundo em casa é uma das coisas que também temos que apresentar na mão de Deus. O gráfico lá do desemprego, as estatísticas dizem que já está chegando a 15 milhões de desempregados. Por quê? Tudo por conta dessa pandemia, dessa bagunça que está, não só o Brasil, mas o mundo. Mas eu ainda creio no poder da oração, do clamor. Vamos entregar a nossa casa, a nossa vida, os nossos filhos, marido, esposa, entregar tudo nas mãos de Deus. E Deus vai cuidar de nós, Deus vai cuidar da nossa casa, da nossa família, Deus vai cuidar e vai nos guardar de dengue, de seca, de pandemia, de tudo que não presta. E o nome de Deus na nossa vida será glorificado. Como o Rodrigo está em missão no Mato Grosso, foi para uma reunião ministerial, né? O Rodrigo está um verdadeiro missionário da obra de Deus. Tem estado nos 4 cantos do Brasil, até do mundo, né, Bruno? Já foi até para outro país, para reuniões do ministério na igreja cristã apostólica, onde tem uma igreja e um servo de Deus está ali atendendo o povo. Quando Deus assim guia, o servo de Deus vai em missão e ele está no Mato Grosso. E ele pediu para que nós pudéssemos estar avisando os irmãos, tá bom? Hoje nós estamos aqui para ajudar nessa parte, o servo de Deus. E que Deus abençoe ele na ida. Ele já foi, né? Deus já guardou ele na ida. Foi ontem, na sexta-feira de manhã, né? Ontem de manhã ele já foi em destino ao Mato Grosso, já está lá no Mato Grosso. E que Deus guarde ele na estadia e na volta também, e em tudo o nome de Deus seja glorificado, exaltado na vida e no ministério do servo de Deus também, em nome de Jesus. Quero lembrar que nós estamos na rádio, Sara Brasil FM 101.3 FM. Nós estamos de segunda a segunda, das 6 da manhã às 8 da manhã, 2 horas ministrando a palavra de Deus, falando de vida e vida com abundância, tá bom? Se você ainda não tem o aplicativo, por exemplo, quem está em São Paulo consegue nos ouvir pela rádio, mas se você está em outra cidade, outro estado, tem um QR Code aqui do lado, e aí você pode apontar o celular, e a produção da igreja, tem várias moças que vão interagindo com os irmãos, e aí você pode mandar para elas a palavra aplicativo, e aí você vai poder baixar o aplicativo, e todos os dias, das 6 às 8 da manhã, você vai poder nos ouvir também pelo aplicativo. Você sente de fazer uma oferta em especial, dizimar nessa obra, apresentar uma semente na obra de Deus? Então, aponta o celular também, e aí você manda para lá a palavra dízimo, semente, oferta, e nos ajude também nessa parte, e Deus muito te abençoará, multiplicará tudo que você fizer pela obra de Deus, mas faça. Nós não temos o costume de falar de dízimo, oferta, semente, nos cultos online, mas eu sinto de falar. Faz um voto pelo teu filho, pelo teu marido, faz um voto pelas tuas finanças, pela tua saúde, faça um voto, cuida da obra de Deus, e o Senhor vai cuidar de você, tá bom? Vamos cantar o hino 314 e vamos meditar na palavra de Deus, em nome de Jesus. 314. Glória a Deus. Tesouro de valor, Senhor.
por toda salvação. Quem na arca já entrou, o Salvador certo chegará a eternal. Aleluia! A palavra de Deus é doce mais que o mel, é o pão celestial para o fiel. Deus nos enviou dos céus, o Emanuel, rocha viva e onde mana leite e mel. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você tem uma Bíblia aí? Em nome do Senhor Jesus. Pega uma Bíblia, abra ela no livro de 2 Samuel. 2 Samuel 19, versículo 24. 2 Samuel 19, 24. Glória a Deus. Glória a Deus. Mefibosete encontra-se com Davi. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albardarei um jumento, e nele montarei e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. E contudo, puseste o teu servo entre os que comem à tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: porque ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba reparte as terras. E disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz para a sua casa. Glória a Deus. O que me chama a atenção nessa palavra é que sempre vai ter um que não vai querer ver você em paz com Deus, comunhão com o céu, com a palavra. O diabo sempre vai usar, o mal sempre vai usar. Se não é dentro de casa, é no trabalho. Se não é no trabalho, é na igreja. Se não é na igreja, é na vizinhança. Se não é na vizinhança, é na faculdade, na escola. Sempre vai ter um que vai ser usado pela falsidade do diabo, do mal, para quebrar, para acabar, para destruir a tua comunhão para com Deus. Hoje a palavra vem dizendo, quem sabe você ou foi acusado, levantaram falso, conversinha, sabe, fofoca, alguma coisa para te abater, para jogar teu nome na lona. Aqui o servo de Mefibosete, ele enganou, ele usou de falsidade. Por quê? Para balançar o relacionamento do rei para com Mefibosete e de Mefibosete para com o rei,
mais do rei para com Mefibosete. Poxa, ele falou que iria comigo, só que o servo usou de falsidade, não sei se por inveja, eu não sei por ciúme, por raiva, ele usou de mentira, e Mefibosete ficou esperando o tal jumento albardado, como diz aqui, só que ele enganou, né? Ele enganou a Mefibosete, o rei foi embora, e Mefibosete ficou sem cortar os cabelos, fazer a barba, sem se banhar, sem lavar os pés, a própria roupa, ficou ali num luto, esperando o rei, ficou preocupado, mas o rei voltou em paz, e junto com a paz que o rei voltou, essa paz também veio a Mefibosete. Ele falou: o que o Senhor quiser fazer comigo, o Senhor o faça, porque o Senhor já agiu como um anjo, né, cuidando de mim, porque ele também era para ter morrido a fio da espada, por conta das guerras que haviam, né? As guerras, as pelejas que haviam acontecido com Jonatas, com Saul, mas ele poupou a vida de Mefibosete. Sabe o que isso me chama a atenção? Sabe o que me chama a atenção? É que o nosso relacionamento para com Deus, a nossa comunhão com Deus, vai sempre atormentar Satanás ao ponto dele usar alguém para nos afrontar, como eu já disse, com histórias mal contadas, com conversas, com falsos, né? com coisas que possam nos abater, nos jogar para baixo, nos entristecer, ao ponto de queremos parar. Mas o Senhor está dizendo: não, a minha vontade não é fazer nada de mal para contigo, eu sei do teu caráter, eu sei da tua fidelidade, eu sei do teu cuidado para com as minhas coisas, com a minha palavra, com a minha obra, e podem levantar o falso que for, podem fazer o que for. O rei lá embaixo disse: reparte as terras que eu te dei com Ziba. Não tem, o que foi dado está dado, eu não vou tomar nada de você, você não foi, e você está falando que não foi porque foi enganado. Então o que ele falou, deixou de falar, o falso que foi levantado, levantou e caiu por terra. Hoje o Senhor está dizendo por essa palavra, como a benevolência, o amor de Davi sempre se manifestou a Mefibosete, por amor a Jonatas, que foi o melhor amigo de Davi. O Senhor está dizendo: tem ouvido a tua oração, tem ouvido a oração de alguém que foi feita em teu favor. Quem sabe você clamou a Deus, aos pés de Deus, em nome de Jesus Cristo, pedindo misericórdia, porque você está na ponta do fio da espada para ser mandado embora, porque levantaram o falso contra você. Está na ponta do fio da espada para perder o ministério, porque levantaram o falso contra você. E você está prestes a ver teu casamento destruir, porque levantaram o falso contra você, ou o diabo fez um ninho ali de ave de rapina. O Senhor está dizendo por essa palavra, como o amor de Davi, a benevolência de Davi não foi balançada, a estrutura do amor de Davi para com Mefibosete não foi balançada por conta de Mefibosete não ter ido acompanhar ele até onde ele tinha ido e voltou em paz. O Senhor está dizendo por esta palavra: creia, o meu amor não vai ser abalado nem balançado, o meu amor não vai ser sacudido pelo que estão falando, estão fazendo, os levantes estão vindo contra a tua vida. O Senhor está dizendo por essa palavra: vou provar o meu amor fazendo justiça, vou provar o meu amor levantando a tua cabeça. Aleluia! O homem pode levantar falso contra ti para outro homem, mas eu conheço a intenção do coração deste e conheço a intenção do teu coração também. O Senhor está dizendo: eu conheço o mais íntimo da tua alma. Aliás, eu te conheço muito mais que você mesmo se conheça, e eu vou mostrar que eu sou teu Deus. Usaram de engano, usaram de mentira, de falsidade, para que você pudesse perder a tua comunhão, para que você pudesse perder, aleluia, o teu estreitamento, a tua intimidade para comigo. O Senhor está dizendo por esta palavra: eu vou mostrar o quanto eu te amo, vou jogar Satanás por terra, e na tua vida o meu nome vai ser glorificado.
Glória a Deus, aleluia. No versículo 30 diz: e disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz para a sua casa. Ele disse: se quiser dar tudo para Ziba, pode dar. Eu estou em paz agora em saber que o rei está bem. Porque eram tantos ciumentos, eram tantos invejosos, eram tantos que queriam o mal de Mefibosete só porque ele sentava na mesa. Sabe o que o diabo quer te derrubar? Porque você mesmo não sendo digno, porque eu também não sou. O Senhor nos faz digno e nos faz assentar à mesa. Essa palavra nem todos entenderão, porque o Senhor dá entendimento a você a entender que Ele está contigo. Tem sábios estudados que não vão entender essa palavra, mas o Senhor está dizendo: como eu se usei da vida de Davi, e o medo, vamos dizer o medo, o receio, eu não sei se essa é a palavra certa, mas Mefibosete temia que o rei viesse a morrer, né? Para que aqueles que queriam se levantar e acabasse com ele. E ele ficou naquela agonia, o rei voltou em paz. O Senhor está dizendo: a morte não me venceu, a cruz não me venceu, o diabo não me venceu, e não vai ser essa luta que vai me vencer. O meu amor para contigo falará mais alto, e pode ter invejoso, mentiroso, pode ter levantador de calúnia, pode ter o diabo, o inferno inteiro contra a tua vida. Eu ainda te amo, eu ainda sou Deus na tua vida, eu vou aparecer e eu vou mudar essa história. Na tua vida, diz o Senhor, o meu nome vai ser glorificado. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Nós iremos agradecer a Deus agora em oração, e que você possa agradecer a Deus. Você não está só, irmã, irmão, você não está só, o Senhor está contigo. Ele é o Deus da Assembleia de Deus, da Cristã no Brasil, da Cristã Apostólica. Ele é Deus daquele que clama. Ele não se resume e nem se intitula da igreja A, da igreja... Não, ele é Deus daquele que clama. E se você clamar a Deus, o Senhor virá ao teu encontro. Ele é Deus de justiça. O diabo, ele bate, ele levanta, ele faz, e acontece até a hora que Deus diz: chega! E essa hora chegou, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor, glória, 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 glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Dá glória ao teu Deus aí na tua casa, dá glória ao teu Deus dentro desse hospital, dá glória ao teu Deus, dá glória, porque Ele continua sendo Deus. E Deus fiel, Deus poderoso, aleluia, glória, glória, glória a Deus, soberano Deus e eterno Pai, nós entramos, Pai, na Tua presença mais uma vez em oração, Pai, agora em agradecimento, Pai, pelos hinos, pela oração, Senhor, pela Tua palavra, Pai, pela Tua misericórdia, por Tua presença, pelo Teu amor, Pai, que nós sentimos dentro de nós, Pai. Senhor, agradecemos por este momento, esses poucos minutos, Pai, sentindo a Tua graça, Pai, sentindo a Tua misericórdia, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por Tua justiça, pelo Teu carinho, por Tua misericórdia, Pai. Senhor, eu apresento a vida de todos os que fizeram pedidos de oração durante o culto, por todos que estão, Senhor, agora clamando a Ti por um socorro. Abre a porta ao desempregado, cura o doente, liberta, Pai, esse que está em vícios, Pai, nos vícios. Liberta, Pai, esse que está, Senhor, tomado por um espírito de guerra, de confusão, de discussão. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, completa a Tua obra nesse lar, obra de salvação, Pai. Senhor, nós entregamos as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, entregamos nossos caminhos, todos que agora oram, Pai, que estão apresentando a família, a causa, a enfermidade, quem sabe, Senhor, a vida financeira, estão entregando tudo nas Tuas mãos.
Cuida do teu povo por amor do teu nome, Pai, e em tudo o teu nome será exaltado. Senhor, todas essas bênçãos a te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Você que crê, diga amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar mais um hino em agradecimento a Deus. 3, 7, 8. O Deus de Mefibosete é o teu Deus. Glória a Deus. 3, 7, 8. Como Davi era amigo de Jonatas, e por amor a Jonatas ele cuidou de Mefibosete, Jesus é o teu melhor amigo, ele cuida de você. Glória a Deus, Ele é o nosso amigo,
Ele é o nosso amigo, maior que toda falange do mal, maior que toda falácia, né? Toda fofoca, picuinha, maior que tudo que não presta, que se levantar contra a tua vida é o Senhor. É dele que vem a tua vitória. Então, olha para ele, se apega nele, porque é nele que você vai cantar o hino da vitória. É dele que virá a tua vitória, o teu milagre. Tá bom? Faz assim como alguém que recebe. Que o amor e a paz de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, os conselhos da palavra, permaneça dentro dos nossos corações, não somente hoje, mas para todos sempre. Você que crê, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus.